Essa história que irei contar é verídica e aconteceu em minha família no ano de 1976, quando eu tinha apenas um ano de idade. Morávamos ainda no interior de Minas Gerais, em um sítio próximo à cidade de Itajubá. Meus avós, enquanto eram vivos, contavam essa história todos os anos nas reuniões de família, na ceia de Natal. Meu avô se lembrava muito bem dos fatos, e quem estava lá nesse dia confirmava todos os acontecimentos. Bom, vou relatar aqui a história que ele contava na íntegra e com todos os detalhes. Era dezembro de 1976 e, como todos os anos, nossa família se reunia no sítio do meu avô para as festas de fim de ano. Vinham parentes de todas as localidades e passavam as festas lá no sítio. Na época, segundo meu avô conta, era gente que não acabava mais. As pessoas eram mais ligadas à família e aproveitavam as festividades de fim de ano para se encontrarem, principalmente aqueles que moravam mais longe dali. Meu avô conta que um mês antes chegavam várias cartas avisando quais os parentes vinham para a ceia de Natal, já que naquela época poucas pessoas tinham acesso ao telefone. Ele e minha avó iam até o posto do correio mais próximo e buscavam as cartas, já que não havia entrega no sítio. Naquele dia, voltando do correio, minha avó vinha olhando as cartas e toda feliz, confirmando quem vinha para a ceia. Até que, segundo meu avô diz, ela ficou quieta e mudou totalmente o semblante do rosto, olhando fixamente para uma das cartas. Na hora, ele ficou assustado e perguntou se ela estava bem, se sentia alguma coisa, se estava passando mal. E ela disse que não, que estava bem, que só estava surpresa, pois recebera a carta de uma tia, a qual não via há muito tempo. O meu avô estranhou a atitude dela, pois, já que não havia há muito tempo, era para estar feliz e não triste como ficou. Ele ainda perguntou se estava tudo bem com a tia, se eram notícias boas, e minha avó disse que sim, estava bem. Avisavam na carta que viriam para a ceia de Natal daquele ano. Meu avô acabou ficando sem entender nada, pois era para ela estar feliz, pois ia encontrar a tia, que não via há vários anos. Mas segundo ele conta, ela mudou totalmente daquele dia em diante que recebera a carta. Pensava em até não fazer mais a ceia de Natal no sítio, como era a tradição. Meu avô, percebendo que era por causa da notícia da tia que viria para a ceia, perguntou a ela se havia alguma desavença entre elas e que, se quisesse, ele daria um jeito de entrar em contato e avisar que a presença dela não era bem-vinda ali. E ela disse que não. O problema não era sua tia, e sim o seu primo que viria junto, o qual ela não gostava muito dele e até sentia medo de sua presença. Meu avô quis saber mais sobre o assunto e ela disse que era bobagem, coisa da época que ela era criança, e ele, por ser mais velho, a assustava com histórias de assombração. Bom, a coisa só piorou quando meu avô, em conversa com ela, disse: bom, esse ano a véspera de Natal cai em uma sexta-feira. Provavelmente muitos só chegarão no sábado, já que todos trabalham. Mas não importa, faremos um belo almoço no sábado. Segundo minha avó contava, ela estava super inquieta com este fato, mas que precisava contar para o meu avô o motivo dela estar inquieta com a presença do primo, mas que sentia vergonha de falar, e meu avô achar que ela era doida. Bom, tomou coragem e chamou ele para uma conversa e disse o que havia acontecido com ela quando ela tinha 14 anos. Esse seu primo sempre foi um rapaz rebelde,
Não obedecia os pais, não gostava de trabalhar, só se metia em confusão. Vivia batendo nos irmãos mais novos e nos primos. Contava histórias assustadoras para eles, sobre assombrações, demônios, esse tipo de coisa. Ele disse certa vez para minha avó que no aniversário dele de 16 anos, o próprio diabo veio até ele e fez uma proposta: que ele teria tudo o que quisesse na vida, só que em uma sexta-feira do mês, por todo o resto da sua vida, ele teria que sair pela noite recolhendo as almas que teriam feito pacto com o demo. Segundo ele contava, disse que aceitou na mesma hora. Só que o que ele não sabia, que para recolher as almas, ele não podia ir na forma humana, e sim na forma de uma besta fera, um lobisomem. Quando seu primo descobriu isso, já era tarde e não podia voltar atrás no pacto. Só que em desobediência ao demo por ter mentido para ele e emitido essa informação, se negava a recolher as almas e, como castigo por não cumprir o pacto, ele não teria nada do que quisesse, mas continuaria se transformando na fera uma sexta-feira por mês pelo resto de sua vida. Minha avó dizia que achava que aquilo tudo era invenção dele, já que ele era maldoso e parecia não gostar de ninguém. Mas em uma certa noite de sexta-feira, o viu correr totalmente nu para o mato e ficou observando da janela do seu quarto o que ele estaria fazendo. E depois de alguns minutos, viu sair de lá um monstro de pelos negros, olhos vermelhos, andando de 4 patas. Depois disso, passou a evitar o contato com ele, e já fazia mais de 30 anos que não o via. Meu avô disse não saber o que dizer sobre a história, pois já havia visto de tudo na vida e escutado muitas histórias, mas nenhuma igual a essa, ainda mais de uma pessoa de total confiança sua, que era a esposa. Ele disse à minha avó que não se preocupasse, que se eles viessem mesmo, que ficaria de olho nele, e que se ele aprontasse alguma, colocaria ele para correr à base de chumbo grosso. E por incrível que pareça, eles foram os primeiros a chegar no sítio. Chegaram na quarta-feira. Minha avó os acomodou em um dos quartos do sítio. Segundo meu avô contava, ele não era nem um pouco assustador. Era um sujeito magro e alto, de aparência bem sofrida. Era meio abobado e ficava atrás da mãe igual uma criança de 2 anos. Quase não falava, parecia ter alguma deficiência mental. Logo ele imaginou que seria essa a origem das histórias que a minha avó tinha tanto medo. O rapaz era meio doido e inventava essas coisas. Bom, na véspera de Natal, bem cedo, o meu avô abateu umas galinhas e um pequeno garrote que havia separado para fazer na ceia de Natal. Quem é do interior sabe como é. Geralmente, eles amarram o boi em uma árvore, o abatem e penduram ali mesmo para escorrer o sangue e tirar as vísceras. As partes das vísceras que não servem para consumo, eles enterram ali mesmo no local. Bom, isso precisa ser contado, pois faz parte da história. Na sexta-feira, pelo dia todo, chegavam alguns parentes. Os homens ajudavam em alguns afazeres e as mulheres se juntavam na cozinha para preparar a comida da ceia. Meu avô montou uma grande mesa, toda feita de tábuas na varanda da casa do sítio, e ele juntou com os outros homens e confeccionaram vários bancos rústicos para eles se sentarem. Era como uma tradição entre eles fazerem isso todo ano. A noite chegou e foi montada a ceia, e se deu início à comilança. Minha avó disse que mesmo meu avô dizendo que o homem não apresentava perigo, que ele era doente mental, ela ficou de olho nele o tempo todo, pois sabia muito bem o que ela tinha visto quando era criança. Ela disse que
próximo das 11 da noite, ele sumiu e que ninguém deu falta dele, somente ela. Perguntou à sua tia onde ele estava e ela respondeu que ele não se sentia bem e tinha ido se deitar mais cedo. Mas minha avó, não contente com a resposta, foi disfarçadamente olhar no quarto e ele não estava lá. Ela entrou em pânico, pensando que ele poderia virar aquele bicho e atacar a todos ali. Chamou meu avô e contou que o homem havia sumido e que era uma sexta-feira, que provavelmente ele viraria o bicho e atacaria todos ali. Meu avô não deu importância e disse que ele era perturbado mentalmente e não virava bicho coisa nenhuma, e que se ele endoidasse estaria preparado, e mostrou um grande punhal guardado na cintura. Minha avó foi dando um jeito e aos poucos convencendo todos a entrarem para casa e se acomodarem, pois ainda havia o sábado para festarem. À meia-noite se cumprimentaram, deram um Feliz Natal e foram se deitar. Ela diz que próximo às 2 da manhã escutou vários barulhos em volta da casa. Parecia que algum animal corria num galope parecido com o de cavalo. Acordou meu avô, que se levantou vagarosamente, pegou a sua espingarda e saiu pela porta da cozinha. Ficou escondido atrás de um tonel de água que tinha por ali e viu quando passou uma criatura que era parecida com um cachorro deformado e foi correndo para o mato que tinha atrás do curral das vacas. Ele disse que foi vagarosamente se espreitando pelo outro lado e viu uma criatura horrenda cavando embaixo da árvore onde mais cedo eles tinham abatido o garrote. A criatura cavava e rolava na terra e quando achou os restos das vísceras começou a comer. Meu avô disse que acompanhou tudo isso imóvel por detrás de uma cerca, quando ele decidiu apontar a arma para atirar naquilo. Ao engatilhar a espingarda, ela fez aquele estalo característico de engatilhar e parece que a criatura ouviu. Olhou para o lado da cerca e meu avô atirou, mas num movimento rápido ela saiu correndo para a mata e o tiro acertou a árvore. O barulho acordou as pessoas da casa. Alguns abriram a janela e viram uma criatura passar correndo em direção da mata. Todos se levantaram para ver o que tinha acontecido, menos a tia da minha avó. No outro dia cedo, só se comentava o que tinha acontecido, pois alguns tinham visto a criatura e mesmo que de relance, se percebia que não era algo normal. Minha avó perguntou à sua tia onde estava o primo e ela não sabia dizer. Só disse que era comum ele sair assim, pois não gostava de ficar no meio de muita gente. Ele só apareceu quase na hora do almoço, todo sujo e fedendo. Mas a tia disfarçou, levou ele para os fundos da casa e ajudou ele a tomar banho e se limpar. Ele não almoçou, só ficou quieto sentado embaixo de uma árvore, olhando para o chão. Aliás, minha avó dizia que nos dias que ele ficou lá, não o viu comer nada. Dormiram mais uma noite lá. Meu avô disse que dormiu com a espingarda abraçada sobre o peito e minha avó com uma faca embaixo do travesseiro. No domingo bem cedo, foram embora e meu avô acompanhou eles até a porteira e ao abri-la, disse à tia de minha mãe que eles não eram mais bem-vindos ali. A mulher só acenou com a cabeça e nunca mais tiveram notícia deles. Bom, essa história era sempre contada nas reuniões de família, principalmente nos finais de anos. Alguns tios e primos mais velhos, que tinham idade para lembrar, confirmavam que foi uma noite bem estranha. Eu só tinha 1 ano de idade e não estava lá naquela noite, pois o meu pai trabalhava e só pudemos ir no outro dia. Mas ele dizia que se lembrava do primo e da cara dele sentado embaixo daquela árvore. Minha avó tinha pavor
quando a véspera de Natal caía em uma sexta-feira. Dizia a ela temer que ele aparecesse para se vingar do meu avô pelo tiro que deu nele, ou por ele dizer que não os queria mais ali no sítio. Bom, essa é a história contada na minha família, e mesmo após a morte dos meus avós, ainda é lembrada por nós. Obrigado por contar no seu canal e uma boa noite. Olá, seguidores do canal, me chamo Thiago. Essa história ocorreu em dezembro, foi na antevéspera de Natal, quando meu bisavô Augusto e minha bisavó Francisca preparavam a casa para uma grande comemoração de Natal. Estavam vários amigos deles na fazenda, que era de café. Essa fazenda era enorme e bem longe da casa dos meus bisavós. Havia chegado na região há pouco tempo um homem pálido e bem alto, de aparência muito esquisita. Ele andava curvado devido à sua altura. Ele era um cara bem pobre, dizia o meu avô. Que esse homem muitas vezes não tinha o que comer, mas incrivelmente ele não demonstrava fome. Ninguém sabia como. Todos achavam aquele homem estranho, até demais. Mas, voltando no dia da preparação, era por volta das 15 horas da tarde, quando aquele homem chegou pedindo dinheiro. Algo muito estranho, porque ele não falava com ninguém, apenas ficava isolado na casa dele. Isso preocupou meu avô, porque foi muito estranho, mas minha avó disse para meu avô se acalmar, pois vai que o homem que queria comprar alguma coisa para se alimentar. Meu avô ainda suspeitava que tinha alguma coisa de estranho acontecendo. Ele estava desconfiado, pois várias pessoas estavam comentando que depois que o homem chegou na cidade, começou a sumir os animais. Voltando ao assunto, ninguém tinha dinheiro, só comida mesmo. O homem ficou bravo com isso e começou a falar algumas besteiras. Então meu avô começou a brigar com ele. O velho, vendo que estava apanhando, foi embora, dizendo que iria matar meu avô. Ele nem ligou, mas o que ele não sabia era que o homem não havia ido embora. Ele estava escondido no meio do cafezal. Com o passar do tempo, a noite chegou. Os amigos do meu avô, mesmo não sendo Natal, começaram a tomar cerveja e comemorar. Mas não ficaram muito tempo acordados, foram logo dormir. Meu avô ficou sentado na cadeira da cozinha, pensando naquilo que o homem havia dito. Então ele começou a escutar barulhos fortes em seu quintal. Carregou sua cartucheira velha e chamou um dos seus amigos e deu-lhe uma faca. Quando saíram para fora, se depararam com algo alto, peludo, uma coisa sobrenatural. Meu avô então atirou naquilo, e esse ser deu um grunhido alto e pulou no meu avô. O amigo dele então deu uma facada na criatura, que provavelmente era um lobisomem. Quando minha avó acordou com os urros daquilo, ela olhou na porta e viu aquele bicho e deu um grito, acordando todos da casa. Meu avô então, num ato de coragem, pegou outra faca e desferiu um golpe no peito do bicho, fazendo com que o suposto lobisomem corresse para longe. Logo, todos foram deitar, mas não dormiam com medo. Então amanheceu o dia. O patrão do meu avô foi até a casa desse homem e ninguém estava lá. Apenas acharam um rastro de sangue no chão e com muito medo daquilo foram embora. O homem nunca mais foi visto e os animais também pararam de sumir. Agradeço por fazer um vídeo do meu relato. Boa noite. Olá, canal Território Obscuro. Me chamo João Vitor, tenho 24 anos, sou natural de São Paulo. Bom, o relato que irei contar aconteceu na Bahia, em uma cidade pequena, chamada Iguaí, onde meus avós paternos e alguns tios moram. Bom, no ano de 2008, bem no começo, em janeiro, estava lá, passando as férias com os meus pais. Lá, meu avô possui um grande casarão, um pouco afastado da cidade, onde toda a família fica quando esse encontro de família acontece, pelo fato de ser bem espaçoso. Lá tinha dois primos meus, que eram uns 2 anos mais velhos do que eu. O nome deles eram Marcos e Mateus. Eu e os meus primos saímos a cavalo para todo lugar pela fazenda de nosso avô. Ficávamos o dia todo aproveitando.
No fim do dia, quando estávamos indo embora para casa, nisso já eram umas 5 horas da tarde, estávamos na estrada de terra, quando meus primos começaram a dizer para irmos mais rápidos, pois eles não queriam ficar ali quando escurecesse. Sem entender nada, logo perguntei o motivo, mas eles só responderam que em casa me contavam tudo. Então colocamos os cavalos para correr e chegamos em casa. E meu avô já nos esperava na porteira e já foi falando para meus primos que se passasse mais um pouco ele iria ao nosso encontro. Eu estranhei, pois nosso avô não era assim, mas não falei nada, só soltamos os cavalos e entramos. Fomos tomar banho e logo após o jantar, e ainda me lembro daquela comida que a minha avó e tias fez, estava muito gostosa. Se sentamos na mesa e logo meu avô começou a falar sobre o ocorrido há 3 noites atrás, de um lobisomem que tinha quase entrado na casa. Só não fez isso pois lá tinha muitos cachorros e espantaram o bicho. Então eu, meus pais e alguns tios demos uma risada meio sarcástica, mas ao ver o rosto dos nossos avós e primos, pasmos de medo, logo ficamos sérios também. Então meu avô falou que tinha sido por isso que ele colocou umas grades de metal nas janelas e portas. Então ao ver as grades, todos ali ficaram apreensivos, mas sem acreditar muito. Então foram cada um se retirando para dormir até sobrar só eu e meus primos. Ficamos vendo televisão. Nesse momento aproveitei para perguntar o motivo de nós apressarmos para chegar em casa naquela hora da tarde. E eles falaram que era por conta do lobisomem, que o nosso avô tinha nos contado. Então não toquei no assunto e ficamos ali, vendo o filme até que um certo ponto resolvi abrir a janela, pois fazia muito calor. E da janela dava para ver a estrada de terra lá na frente, pois estava clara como a luz da lua. Então dei uma breve olhada para aquela imensidão de planícies, e até que lá no meio da estrada vi um grande animal andando de um lado para o outro. Mas ele era um animal muito grande, preto. Então chamei meus primos para verem. Quando viram, começaram a falar e chorar. Sim, é ele. É o coisa ruim vindo para cá. Então naquele momento fiquei super assustado e morrendo de medo, pois quando olhei para a estrada, aquilo estava vindo em nossa direção, muito rápido. Por alguns segundos fiquei paralisado vendo aquilo, e quando estava a uns 100 metros podia ouvir uns sons bizarros que ele emitia. Foi então que Marcos me puxou e Mateus fechou a janela. Ficamos em silêncio, desligamos tudo, e só foi fazer isso e ouvimos aquilo se chocando com a grade da porta. Foi um barulho muito alto, fazendo alguns ali acordarem, inclusive meu avô, que veio rápido aonde estávamos. E meus primos contaram tudo a ele, que ficou falando calma, ele não irá entrar. Logo após falar isso, ouvimos os cachorros latindo e indo para cima daquele bicho. Ele dava uns berros de raiva. Então os cachorros dessa vez se sentiram acuados. Meu avô foi pegar uma arma que ele tinha, era uma daquelas calibre 38. Nisso todos já haviam sido acordados pelo barulho da fera. Logo muitos entraram em desespero. Foi aí que meu avô abriu a porta da cozinha, deixando só a grade fechada. O lobisomem, ao ouvir, veio direto com tudo na grade, com aqueles braços horríveis tentando pegar meu avô. Aquilo era horrendo, com as pernas tortas pareciam quebradas e faltando pelos na parte de baixo do corpo. Deveria ter uns 2 metros de altura. Aquilo gritava ao ver todos nós ali dentro com medo. Era como se ele gostasse. Então não sei como, mas me arrepio só de lembrar. Aquele bicho deu um leve sorriso macabro com os dentes afiados. Eu chorava de medo junto com meus primos. Ele parecia que iria derrubar a grade e entrar a qualquer momento. Foi então que nosso avô deu os 2 disparos que atingiram em cheio a criatura, que caiu no chão e levantou-se, saiu urrando de dor. Meu avô ainda atirou mais algumas vezes, pegando na criatura, que dava uns berros horríveis e dava medo. Aquilo
caiu do outro lado da cerca e não vimos mais ele. A noite logo passou, sem ninguém ter dormido, e logo que amanheceu, fomos todos embora. Eu voltei para São Paulo no mesmo dia, pois não teria coragem de ficar ali mais nem um minuto. Meus pais se despediram de todos e fomos embora. Depois ligamos para nosso vô, e ele contou que um homem de 40 anos foi encontrado morto sem roupa na beira da estrada, com marcas de bala pelo corpo. Então logo já sabíamos de tudo, mas não contamos nada, e até hoje sonho com essa criatura. Ainda vou ver meus primos e avós e tios lá, mas com muito medo de ter outro encontro com essa fera. Obrigado, canal Território Obscuro, espero que conte meu relato, pois nunca contamos isso a ninguém. Tá aí, galera, 2 relatos da criatura lobisomem. Galera, se inscrevam no canal, deixa aquele curtir aí, não esqueçam de ativar o sininho para quando sair vídeo novo o YouTube notificar vocês. Me sigam também nas redes sociais, Facebook e Instagram, tá aí na tela. Quem tiver relato e quiser enviar para o canal, o e-mail está na tela e na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até o próximo relato.